anos, 5 anos e meio, estive ali pastoreando. E eu sinto feliz de estar aqui de novo no bairro. Fui muito abençoado aqui. Meus filhos chegaram aqui criança, adolescente, cresceram aqui, estão na presença do Senhor. E isso não tem preço. Entendeu? Então, onde eu for, eu vou estar orando, falando bem do bairro Alto de Ondina. Não só no meio evangélico, mas eu era conhecido em todo o bairro. Então, só não falei com o governador. Da boca de fumo a todos os pastores, eu tenho intimidade, comunhão com todos. Então, foi 9 anos de bênção. Gostaria que o diácono Roberto viesse aqui para entregar as apostilas. Eu estava com a fé para 16 apostilas, deu certinho. 14 está no templo, uma para o casal e uma para o pastor Dalan, certinho. Então Deus está nesse negócio, hein? Nós vamos acompanhar essa apostila, vamos estar manuseando a Bíblia, culto de doutrina. Como o jovem falou aqui, precisamos ler a palavra de Deus. Enquanto os irmãos recebem a apostila, quero agradecer o Bispo Marinho e a sua esposa missionária por esse convite, pastor Dalan, está aqui também prestigiando, todas as famílias aqui presentes, para nós estarmos juntos, estudando a palavra de Deus. Temos bastante jovem nessa noite, muito importante. Cada um jovem desse eu vejo uma nação. Cada um jovem desse eu vejo uma nação. Não estou falando para alegrar vocês, não. Cada jovem desse eu vejo uma nação. Então, nessa noite, nós vamos estudar escatologia. Os sinais dos últimos tempos. Então, nós lemos um versículo aqui. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Que Jesus falou assim: está consumado. Ou seja, quando Jesus falou isso, estava uma mudança de dispensação. Dispensação são períodos. Então terminou o período da lei e aqui iniciou o período da graça. Quando começou, o que é graça? Quando começou a graça? Nós estamos no propósito da graça. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, ali Deus, o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, disse que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então esse projeto da graça é antes da fundação do mundo, vai da antiga eternidade até a eternidade futura. Então nós estamos dentro de um propósito da graça. O que é graça? Graça é o caminho para nós tomarmos posse de todas as promessas da Sagrada Escritura. E quando que a graça manifestou? Justamente com Jesus. E quando que nós tomamos posse da graça? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Então, e como nós sermos abençoados, sermos bem-sucedidos, é nós crescermos, o conselho do apóstolo Pedro, é nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a graça é para nós tomarmos posse de toda a Sagrada Escritura. Quando nós crescemos na graça, Deus vai se manifestando para nós. Deus só pode manifestar de acordo com nós tomamos conhecimento, crescemos na graça, que nós temos estrutura para Ele se manifestar para nós. Então é necessário nós entendermos o que é graça. Então, nessa noite, nós vamos entender essas dispensações do Éden. Está aí na segunda página, tem um gráfico. Do Éden até a graça. E nós vamos ver quais os sinais da próxima dispensação, que é a grande tribulação. Então, nós temos que estar ligados. Que tempo nós estamos, que dispensação nós estamos, os sinais que estão acontecendo, se Jesus está voltando ou não, se está próximo ou não. A escatologia, essa doutrina, nos ensina isso. Então aqui na graça, grava esse negócio, nós estamos num propósito. Enquanto nós estivermos no propósito, nós não vamos perecer. Enquanto nós estivermos no propósito, nós não vamos morrer antes do tempo. Os nossos sonhos vão acontecer, mas nós temos que estar no propósito.
Temos que passar pelo processo? Sim, mas dentro do propósito. A universidade que eu vou fazer, o concurso que eu vou fazer, o casamento que eu vou fazer, tem que estar dentro do propósito. Um exemplo disso, aquela mulher do fluxo de sangue. Muitos pregadores pregam, até muitos dão um estudo e não entendem qual o mistério. Por que aquela mulher tocou e saiu virtude? Os discípulos também não entenderam. Todos tocavam, todos de perto. Mas aquela mulher tocou e saiu virtude. Ela estava dentro de um propósito. Nem os discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo. Sabe onde estava o propósito que ela estava? Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Que diz assim: quando vier o sol da justiça, Jesus, da sua asa sairá cura. Asa no grego quer dizer orla. Na orla do vestido, ela sabia desse segredo, ela estava no propósito. Você tem que saber qual o propósito. Nós estamos no propósito de salvação. Nós não vamos oferecer. A nossa geração vai ser uma geração forte, uma geração de adoradores, uma geração que adora a Deus em espírito e verdade, uma geração próspera, espiritualmente e materialmente. Nós estamos no propósito. O inimigo não pode tocar. Nós estamos no propósito. Então a escatologia faz parte de uma da divisão da teologia sistemática, dividida em 9 partes. Essa teologia sistemática ela tem o objetivo de facilitar as doutrinas, e ela divide em 9 partes. Tem a teologia própria, que trata Deus com relação ao universo. Cristologia, a doutrina de Jesus. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Angelologia, a doutrina dos anjos. Antropologia, a doutrina dos homens, até ciência, universidade. A martiologia, a doutrina do pecado. Soteriologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja, que nós estamos estudando nessa noite. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Está aí na apostila dos irmãos. Escato quer dizer últimas coisas. E logia, estudo. Então nós vamos estudar nessa noite os sinais da vinda de Jesus e das coisas que vão acontecer. Uma pergunta, irmão. Se você tivesse 100 anos de vida, o que você faria? Se você soubesse que Jesus ia voltar daqui a 100 anos. 50 anos, o que você faria? 10. 5. 1 ano. Um dia, o que você faria? Um dia. Você só tem um dia na vida, o que você faria? Na igreja do século 21, eu tenho certeza, muitos iriam consertar a saúde emocional. Iria pedir perdão, perdoar. Teve um culto numa igreja norte-americana, aproximadamente 6.000 pessoas estavam assistindo aquele culto. E o pastor falou, acho que era Santa Ceia, falou: se Jesus voltasse hoje, quem não pediu perdão, quem não perdoou, não iria subir para o céu. Eu vou dar meia hora para todo mundo se consertar. E quase toda a igreja saiu, pegando carro, moto, e para se consertar, ligando para se consertar. Então, se Jesus voltasse, aquele pastor estava na direção de Deus. Se Jesus voltasse naquela manhã, quase 6.000 pessoas iriam ficar. E quando Jesus vai voltar? Deus não trabalha nesse assunto com data, trabalha com sinais. Então nós temos que estar atentos para os sinais. E nessa escola, tem aí também na apostila, na primeira página, antes de nós entrarmos nas dispensações, algumas escolas escatológicas com relação quando que vai ser o arrebatamento? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Depois da grande tribulação? Eu fiz o seminário na Assembleia de Deus. Então, nós que somos da Assembleia de Deus, cremos que
Jesus vai voltar antes do arrebatamento. O arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenista e pré-tribulacionista. Ou seja, o arrebatamento vai ser antes do milênio e antes da grande tribulação. Então tem algumas escolas que têm as suas teorias, usam alguns versículos, não só para conhecer, e vamos seguir a nossa escola pré-tribulacionista. Então tem as escolas, tem a pós-milenista, que defende que a segunda vinda de Cristo acontecerá após o milênio. A igreja vai passar, nessa visão desses teólogos, a igreja vai passar pela grande tribulação, passar pelo milênio e depois vai ser o arrebatamento. Tem um grupo de teólogos que defende a igreja amilenista, que defende que a segunda vinda será no período. Eles não acreditam no milênio. Se fez prefixo, quer dizer que eles não acreditam que vai ter milênio. Eles acreditam que vai ter duas fases, como nós acreditamos. A segunda vinda de Jesus será em duas fases. Na primeira fase, entre a primeira e a segunda fase, vai ter um período de tempo. E quando Jesus voltar, aí começa o julgamento, o juízo final. Então eles não creem no milênio, creem num intervalo de tempo entre as duas vindas de Jesus. E tem a escola pré-milenista. Nós estamos inseridos dentro dessa escola, que divide em duas partes. A histórica defende que a segunda vinda acontecerá em um evento único, após o período da grande tribulação. Antes do milênio, depois da grande tribulação. E nós estamos nessa chamada escola pré-milenista dispensacionalista, ou seja, nós cremos que Jesus vai vir em duas etapas. A primeira fase dessa segunda vinda, a primeira ele já veio, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou. Agora nessa segunda vinda, a primeira fase é o arrebatamento. E depois da grande tribulação, a segunda fase da segunda vinda. Então nós cremos, nós da Assembleia de Deus, acreditamos assim. E tem um grupo que acha que Jesus virá, que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, chamado amilenista. Não, tribulacionista. No meio da grande tribulação. Quando chegar no meio da grande tribulação, quando for chegar o anticristo, a igreja será arrebatada. Isso na visão de alguns. Nós cremos que antes da grande tribulação, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí terá 7 anos. Depois dos 7 anos, virá o milênio. Jesus virá para julgar as nações e o milênio. Essa é a nossa fé. Amém, irmão? Então vamos ver as dispensações do Éden até agora. Está aí um gráfico na segunda página. Todas as dispensações. Cada dispensação tinha algo para provar a fé. A vitória, a bênção está na obediência. Então a primeira é chamada a dispensação da inocência, ou edênica. Em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 28, olha qual era a ordem dessa primeira dispensação. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os animais. Essa era a palavra para essa dispensação. E o que aconteceu? Gênesis, ainda tinha outra coisa que falava. A vida do homem no estado da inocência tinha algumas coisas proibidas. Daquela árvore, da parte central do jardim, não poderia comer. Que era a árvore do bem e do mal. E nós, no capítulo 3, houve a desobediência. Gênesis capítulo 3, começa a tentação. Satanás tentando Eva. E ele começa. São 3 tipos de tentações que nós somos tentados. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba do coração. 3 tipos de tentações. E ele tentou Eva com as 3 tipos de tentações. Ele mostrou a Eva o fruto. Ela nem olhava. Ela viu o fruto. Quando ela viu, ela desejou.
concupiscência da carne. E ele falou assim, primeiro ele perguntou, ele não começa com a mentira. Não pode comer do fruto. Ele sabia que não podia. Ela falou, não, do fruto nós não podemos comer, o dia que eu comer, morrereis. Então, Deus passou para Adão, Adão passou para Eva. Aí ele veio com a mentira. Certamente não morrerás. Qual seria essa tentação? Soberba do coração. Eva queria ser igual a Deus. Isso é coisa de ser humano. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus que quis ser homem. E deu seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando Eva comeu, e Adão também, houve a personificação do pecado. E quando houve o pecado, houve consequência para cada participante daquele evento ali no Jardim do Éden. Para a serpente, animal, iria rastejar e comer pó. Para a serpente espiritual, a primeira promessa da Sagrada Escritura, Gênesis 3, versículo 15. Da semente da mulher sairá um que ferirá a sua cabeça. Para a mulher, dor no momento de parto, e o seu marido te dominará. Isso está na Bíblia, desculpa aí, irmãs. Nós vamos tratar desse assunto hoje, mas está na Bíblia aí, você pode ver as consequências para cada uma. Mas isso é coisa bem simples de entender. Todo grupo social, até grupo de animais irracionais, tem um líder. Todo grupo tem um líder. Eu me lembro quando eu dei um estudo uma vez para casais, eu coloquei um grupo de pássaro, um grupo de boi, um grupo de peixe. Todo grupo tinha um líder. Como é que um casal não vai ter um líder? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe hoje não. Pelo amor de Deus, é com o pastor Marinho e com a missionária. Isso não é comigo não. Isso dá polêmica, eu tenho que voltar para Pituba. Agora, só um detalhe antes de nós continuarmos essas dispensações. Por que nós pecamos muito? Deus sabia que nós iríamos pecar. Por isso que lá em Apocalipse 13, versículo 8, antes da fundação do mundo, ele preparou o escape. A serpente, uma revelação que ele deu para o meu pastor, presidente, lá da Batista Lírio do Vale. A serpente, animal, se alimenta de pó? Se alimenta de carne, é carnívora, não é isso? O que é o pó? Nós não fomos feitos do pó da terra? Então a serpente se alimenta de carne, os nossos pecados. Quando nós pecamos, nós estamos alimentando o inimigo das nossas almas. Quando o casal começa a brigar, o inimigo ele usa a pessoa e circunstância, carne. Quando começa a brigar, nós estamos fortalecendo o inimigo. Passamos para a segunda dispensação da consciência. Quando eles pecaram, ficaram sabendo o bem e o mal, vem a dispensação da consciência. E essa dispensação condicionou-se a vida do homem com uma promessa. Gênesis 3, versículo 15. Da semente da mulher sairá um que ferirá a cabeça do inimigo. Imagina Eva, o primeiro filho de Eva. Da semente da mulher sairá um que ferirá. Eva falou, então vai ser quem? Caim. E esperamos por alguns milhares de anos até chegar essa mulher, Maria, e da semente dela saiu um que feriu a cabeça do inimigo. Nós falamos esmagar, feriu. Quem vai esmagar? Romanos, capítulo 16, versículo 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você nem vai precisar sujar os pés. Deus vai esmagar debaixo dos nossos pés. Jesus feriu e Deus vai esmagar debaixo dos pés da igreja. Romanos 16, versículo 20. Depois veio o governo humano, chamada dispensação noética. E também falhou, veio o dilúvio, não obedeceu. Depois veio patriarcal, família abraâmica, que foi até Moisés, que é a lei.
E da lei veio a graça. Mas antes da lei, nós tivemos, quando Moisés faleceu antes de entrar na Canaã, entrou com Josué. Quando Josué passou para o Senhor, ele não deixou líder. Aí, o povo de Israel ficou na terra sem liderança. E começou o tempo dos juízes, por 330 anos. Depois veio profetas. E desses profetas veio Daniel, que nós vamos seguir as 70 semanas de Daniel até os nossos dias e ainda vai até o milênio. Daniel viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ou 2.500 anos atrás, e ele teve uma profecia que está se cumprindo até o dia de hoje. O que Daniel fez para ter tanta intimidade com Deus assim? Se você pegar, você jovem, se você quiser ser igual a Daniel, eu estava falando com meu filho, ele cantando hino, quero ser como José, quero ser como Daniel, quero ser como Jó. Não tem um hino assim? Eu falei, você está preparado para pagar o preço desses homens? Mas se você quiser ser como Daniel, o Deus não mudou não, jovem. Sabe onde está o segredo de Daniel? Capítulo 1, versículo 8. Não se contaminou com o manjar do rei. Santidade. Santidade é coisa de jovem também, de adolescente e de criança. Se quiser ser profeta, como Daniel, santifica. Então vamos lá para Daniel capítulo 9. Para nós chegarmos até o nosso versículo de João. Daniel capítulo 9. Daniel teve uma revelação. O jovem aqui usado pelo Espírito Santo falou da palavra. Daniel, profeta, estava lendo a palavra. Daniel, capítulo 9, no primeiro versículo. Segundo versículo, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que no número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se a desolação de Jerusalém, que era 70 anos. Então ele leu o livro do profeta Jeremias e viu que já estava cumprindo 70 anos, iria terminar o cativeiro, o povo ia voltar para a terra. Viu como é bom ler a palavra? Como Deus fala através da palavra? Deus fala através dos profetas, através dos vasos, nome de profecia, mas a principal profecia é a palavra. É a palavra. E ele leu, e depois ele começou a orar, para terminar, para ver qual o momento de terminar esse período. No versículo 3, e os 70 anos que o povo de Israel ficou no cativeiro, também foi pela desobediência. O povo tinha que cuidar da terra 6 anos. No 7º ano, tinha que descansar a terra. E o povo de Israel não fez isso. Plantava. E quando chegava no 7º ano, também plantava. E ele fez isso durante 70 vezes. Durante 490 anos, ele não guardou o 7º ano. Ele fez isso 70 vezes. 7 anos. E 70 anos eles ficaram no cativeiro para a terra descansar. Deus é detalhista. Nós perdemos muitas bênçãos nos detalhes. Eu já até comentei essa experiência, eu aprendi no seminário. Uma pergunta: quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete? 1 milhão? É difícil responder porque são dimensões diferentes. Então, algumas coisas que nós fazemos aqui parece coisa pequena, mas no mundo espiritual é coisa grande. Uma palavra que a gente lança para o filho, para alguma pessoa, no mundo espiritual, pode destruir a vida daquela pessoa. Eu me lembro que uma vez eu falei algo, coisa parecia muito simples. O Abel estava de cola ainda, e Abel estava com febre. Até hoje ele luta aí, orando, se libertar da renite, e ele vai conseguir em nome de Jesus. E ele estava com essas crises,
E eu fui para a vigília. E orei e fui para a vigília. Quando eu voltei da vigília, ele estava ainda com a gripe. E eu fiquei furioso. E falei que eu era um crente sem poder. Eu não sabia nem saber o que estava falando.